Enfim, a RX 5050 chegou no mercado, mas por outro lado temos um lado bem negativo, que é simplesmente o preço da placa de vídeo. A RX 5050, como os conhecemos, né, sempre lança, após o lançamento da 5060 e assim diante. E como as linhas 50 vem lançando aí nos últimos 6 meses, esperávamos que a 5050 fosse um pouco mais barata do que a própria 4060 e também mais do que a própria RX 7600, o que fez que todo mundo ficasse meio que abismado pelo preço. E hoje o preço da 5050 de 8GB tá na casa dos seus R$2.000. Cara, sinceramente, eu acho meio que coisa de louco, sério. Simplesmente uma placa que tá bem próxima da ARC B580 e também da RX 7600 que lançou no ano passado. Então, em comparação aos preços da placa de vídeo, é meio que surreal e meio que não compensa, pelo preço. Mas estou olhando aqui em questão de desempenho bruto, tanto no Ultra, em 1080p, em 4K, essa placa de vídeo parece ser algo bem bacana aí para quem quer montar um upgrade, fazer um PC aí, quem sabe no final do ano na Black Friday. Então por isso, hoje vamos ver como é que vai essa RX 5050 em desempenho. Então sem mais, vamos direto para o vídeo. Então aqui estamos no site da TechPowerUp e podemos ver que a 5050 está bem à frente da B580, que é da ARC da Intel, que lançou bem no início do ano, de 2025. E sério, cara, ela tá apenas 3% à frente da 5050. Em comparação à RTX 2080, que lançou lá em 2020, se não me engano, cara, olha só, ela tá com 1% assim à frente da 5050. Então, cara, é algo bem engraçado, Mas como a RX 5050 vem aí com novas tecnologias da Nvidia, inclusive o DLSS, o Ray Tracing, por aí vai, e até a questão da própria inteligência artificial, que vem sendo algo bem benéfico nessa questão da inteligência artificial da Nvidia, que é bem interessante, como o Stable Diffusion, que tem lá. É uma tecnologia boa e positiva aí para quem quer mexer com inteligência artificial, Então, em comparação à 2080, em desempenho bruto, realmente ela é muito forte até hoje, mas com a tecnologia nova da RX 5050 é o que deixa a galera um pouco mais entusiasmada. Mas tirando isso, o preço é que assusta, que tá na casa dos seus R$2.000. Cara, sinceramente, R$2.000 é muita coisa. Então se fosse na casa dos seus 1.500, 1.600, assim como a 7.600, aí sim pode dizer para vocês que compensava realmente você comprar. Mas como hoje tá muito caro, cara, não compensa de jeito nenhum. A não ser que chegue no final do ano, na Black Friday, aí sim compensa você comprar uma 5050 de 8GB, Então aqui nos desempenho ela fica um pouco também atrás da 4060, da RTX que lançou no ano passado, a 40. E também a 7600 XT, se não me engano, é de 8GB, Então, em comparação aqui, cara, a 7600 normal, ela tava à frente aí por causa de 3%, e atrás de mais 3% da XT, 7600. Mas em comparação aos preços, ainda compensa, cara. Eu acho que a nova, realmente a 5050 é a nova 7600, só que um pouquinho mais com upgrade, turbinada aí com inteligência artificial e outras tecnologias DLSS, Então, realmente a 5050 pode ser considerada assim a nossa alternativa a 7600. Agora, em comparação às outras GPUs que temos aqui, tipo a 3060 Ti, que até hoje reina, tá cerca de 14% ainda à frente da 5050, mas em comparação à própria 5050, ela também está à frente aqui da 3060 de 12GB que eu tenho aqui, a 3060 de 12GB, a 3060 de 2GB normal. Então, ela está cerca aí de 14% à frente ainda da 3060 de 12GB. E também da 1080 e 2070 por aí vai, Então, em comparação aqui, eu acho muito bom, benéfico mesmo. A Nvidia acertou em algumas coisas, mas o preço é que tá bem salgado e também para assustar, Porque não é por menos, tem muito desempenho, tem muita tecnologia, é bom, mas em relação a preço, realmente é algo bem estratosférico e não esperava um preço tão alto, Aqui no Brasil não esperava muita coisa, porque aqui você importa um produto e é 90% de taxa. Então, para quem importa e vende produto aqui no Brasil, também tem essa taxa, então não tem como escapar. Então aqui tá aí também atrás da 2080, a 3060 Ti, 14% à frente ainda, Então tem algo a se considerar. Temos aqui a 3060, a de 8GB também, e cara, sinceramente, não esperava assim que a 5050 fosse um preço tão alto, mas em desempenho ela dá
aí algum caldo bem bacana, né? Então, enfim, 40 Ti de 8 GB também, a própria 2080 Ti, cara, a 2080 surpreende até hoje, né? Tá pau a pau com a 4060 Ti e em desempenho aí, mas eu acho algo bem estranho. E também a 9060 RX 9060 XT da AMD, né, de 8 GB, que já tá cerca de 32% atrás delas, né? Então, em comparação a RTX 5090 com a 3070 e também a 9060 XT, é coisa de 30 a 32%. Então, olhando o preço e performance, né, das placas, a 5050 ainda é um custo-benefício bem bacana aí pra galera que tá poupando dinheiro aí, que é classe média. Então, eu acho pra vocês aqui que seria interessante lá na frente, lá em dezembro, quando tiver na casa dos seus 1.700, né, quando tiver uma promoção, que provavelmente vão fazer, porque a Nvidia, sempre quando ela lança as placas de vídeo, né, das séries 50 e por aí vai, ela sempre deixa um preço lá na estratosfera, né? Então, eles fazem isso, não sei se é de propósito, para zerar estoque ou demorar, mas com o tempo ela vai baixando e vai comparando as outras placas. Então, o que vamos ver no futuro vai ser uma 6.700, né, 6.700 XT da AMD contra a própria 5050, né, de 8 GB da Nvidia. Então, a tendência é ver o mesmo preço na casa dos seus 1.700, 1.800, aí batendo de frente até com a Arc B580 da Nvidia, né, ou Arc B580 da Intel, perdão. Então, o preço que vamos ver lá no futuro mesmo, daqui uns 3 meses, queira eu, vamos ver o preço bem próximo da Arc B580, né? Então, o desejo de muitos aqui é ver exatamente isso, né? Uma Arc B580, né, com o preço assim próximo da 5050, na casa dos seus R$1.700, né? Então, algo positivo para muitos é que a Nvidia tem a sua tecnologia, né, Ray Tracing, DLSS, né, DLSS 4, tem também aí questão do Stable Diffusion, né, a inteligência artificial que está muito avançada hoje, e algo positivo, né, e tem também a questão do upscale, né, então algo a se considerar. Então, é uma placa que tem uma VRAM muito boa e que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia. Em comparação em preços aqui, certo? Eu estava vendo aqui e hoje realmente tá bem cara, tá 2.999 fora de cogitação, né? Para 5050. E na Terabyte Shop você pode achar aí os seus R$1.959, né? Já que tá chegando agora, mas mesmo assim ainda tá bem cara. Já a 3060, né? Que tá bem atrás mesmo, quase 14%, tá na casa dos seus 1.700, que ainda não compensa, cara. Não compensa comprar a 3060 hoje, tá? Então, temos também a Arc B580, que está na casa dos seus 1.900, né? E também temos a 7600, que é a única placa custo-benefício hoje para você comprar, que está na casa dos seus R$1.700. Então, como são placas que compensa comprar, como a 7600, é uma placa muito boa, né, com a questão de VRAM e tem um desempenho muito bom em jogos, e comparado a 5050, é o que muito esperava, infelizmente vamos ter que esperar até dezembro, né. Agora em jogos, em comparação aí em desempenho, a 5050 ficou a pau assim com o Forza Horizon, né, com a 7600, né, e a 7600 ficou um pouquinho à frente, né, em FPS, né, uma média de 4 FPS à frente aí da 5050. Já contra a RTX 5060, né, de 8 GB, ela também ficou à frente aí, a 5060 com uma média de 30 FPS, né, contra a própria 5050. Contra a própria 5050, né? Então é algo aí se considerar em questão de desempenho, né? Mas a 5060 ainda é uma placa muito robusta, muito forte mesmo. E lógico, para nós não seria meio que correto a 5050 ter um desempenho muito mais forte que a 5060. Apesar que a 3060 2GB, lançada lá em 2020, teve um desempenho bruto muito surreal na época, né? E ninguém esperava que a 3060 2GB fosse durar até hoje, como dura, né? Mas tirando isso, a 5050 tem um ótimo desempenho, ficando atrás aí da 5060, que é uma placa muito atualizada. Já aqui na 9060 XT contra a 5050, vemos que a 9060 XT na Forza Horizon tem uma média de 126 FPS contra 109 FPS da 5050. E assim, cara, olhando o preço, olhando o produto, a 9060 XT tem uma média de R$2.400 a R$2.200, assim, ainda é de assustar. Então, hoje a 9060 XT compensaria mais do que a 5050 em questão de desempenho bruto, né? Então, a 9060 XT está com uma média de R$2.200 e já a 5050, como vimos anteriormente, tem uma média de R$200 a menos, então R$2.000. Então, não compensaria de fato comprar a 5050, já que tem a 9060 XT, que é muito mais forte, né? Então,
voltando aqui para a ProTech Power Up, vemos também que ela está atrás também da 7700 XT, né? Mas é uma placa muito poderosa, assim como a 5060 Ti de 8 GB, né? Que está 46% também, é muito à frente, né? Então, o nosso custo-benefício, o nosso desempenho, estamos olhando para a placa de cima para baixo, que no caso é da 5050 até a 3060 2 GB, que meio que já está devassada, como eu falei para vocês, está meio que defasada no mercado. Então, meio que a 5050 hoje pode ser considerado assim o nosso custo-benefício em questão de inteligência artificial, DLSS, DLSS4 e também o Upscale e também o Stable Diffusion e por aí vai, já que são tecnologias que são bem benéficas para o nosso dia a dia. Estou encerrando aqui com vocês no nosso canal. O que eu acho para vocês é, se vocês querem uma placa de vídeo potente, vocês vão logo para 9060 XT, que já tem uma qualidade mais em FPS e em desempenho bruto. Agora, se você quer esperar algo lá para até dezembro, aí sim eu posso dizer para vocês que compensaria pegar a 5050, né, se tiver um preço bem bacana. Agora, se a RTX 5060 tiver mais barata do que a própria 5050 em dezembro, ou tiver bem próximo de preço, na casa dos 6.700, aí sim eu poderia dizer para vocês que compensaria mesmo pegar a 5060 do que a própria 5050, já que a 5060 está com uma média de 2.200 a 2.300 reais. Então, hoje eu juro para vocês que compensaria, né, na Black Friday, provavelmente pegar a 5060 ou a própria 9060 XT de 8 GB, né? Então, são placas de vídeo que estão aí no hype, né? Então, para fechar aqui nosso canal, o que eu dizer para vocês é, espere até dezembro, poupe dinheiro e aí sim você compra a sua bendita 5050 ou a 5060 ou a 9060 XT, que é muito melhor do que essas três placas aí em alguns desempenhos, né? Então, é por isso aqui no nosso canal, eu vou encerrar bem rápido, já que faz meio que um mês que eu não posto nada no canal, mas deixando bem atento vocês aqui, é que guarde seu dinheiro, cara, poupe dinheiro, o dólar tá subindo e vamos esperar até dezembro, porque provavelmente, cara, vai ter um ótimo preço aí na Black Friday com essas placas de vídeo. Agora, sem mais, nos vemos nos próximos vídeos.